Oiê, eu sou a Taimara Polidoro, professora aqui do canal Vai Rolar Química, e hoje eu trouxe para vocês uma aula maravilhosa, escutem bem, hein, sobre eletroquímica. Na verdade, dentro dessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre as reações de oxirredução, né, que fazem parte, que são a base da eletroquímica, né? Então hoje fiquem comigo até o final que nós vamos ver reações de oxirredução, conceitos de inox e balanceamento das reações de oxirredução. Vamos lá? Bom, então está aí. Nossa aula de hoje são as reações de oxirredução. Bom, primeiramente, né, para a gente começar a falar sobre as reações de oxirredução aí dentro da eletroquímica, é importante que a gente saiba o que é eletroquímica, né? Então, a eletroquímica ela nada mais é do que o estudo das reações químicas que envolvem transferência de elétrons, né? E essas reações ocorrem entre substâncias químicas que são capazes de transferir elétrons de uma para outra, resultando em alterações nas suas cargas elétricas e formando novas substâncias. Ok? Isso é um conceito, né? E a gente vai vendo melhor isso na prática nos próximos slides. Bom, então, para começo de conversa, precisamos saber que raios são reações de oxirredução, né? Então, eu trouxe para vocês um exemplo aqui, que é um exemplo bem básico, né? Para que a gente comece a entender sobre essas reações. Então, aqui nós temos uma reação acontecendo entre o sódio, né, e o cloro, formando aí o que a gente chama de ligação iônica, né? Essa questão de ligação vocês vão ver em aulas de ligações, tá? Então, sódio e cloro formam a ligação iônica. Neste caso, nesse tipo de ligação, um dos átomos ele vai ceder elétrons para o outro, tá? E a gente consegue perceber aqui que no nosso caso o sódio, né, ele está cedendo um elétron para o cloro, certo? Quando isso aqui acontece, a gente consegue observar que o sódio ele sofreu o que a gente chama de oxidação. Ou seja, ele teve uma perda de elétrons, né? Então ele perdeu um elétron, se tornou mais positivo, né? E doou, né, este elétron para o cloro. O cloro, por sua vez, ele sofre o que a gente chama de redução, ou seja, ganho de elétrons. Ele ganhou elétron do sódio, ok? Esses são os conceitos de oxidação e redução. Então, esses fenômenos, né, de oxidação e redução, eles acontecem de forma simultânea, tá? Não existe uma reação em que vai ocorrer só oxidação ou só redução. As duas, elas têm que acontecer ao mesmo tempo, tá? E é exatamente isso que nós chamamos de reação de oxirredução ou carinhosamente chamada aí de reações redox, ok? Bom, então para a gente conseguir fixar, né, porque esses conceitos são muito importantes, gente, oxidação e redução, esses são assuntos, né, lá do PISM 3, então vocês precisam saber o que é uma oxidação, o que é uma redução, não tem jeito, tá? Então, pela nossa explicação anterior, né, da ligação iônica entre sódio e cloro, a gente consegue perceber que uma oxidação, né, é a perda de elétrons, que é o que acontece com o sódio, né? E a redução é o ganho de elétrons, tá? Que é o que aconteceu com o cloro. E a reação redox é quando ocorre essa transferência de elétrons de uma espécie para outra, tá? Isso daqui são só alguns conceitos que eu pontuei porque eu acho importante que vocês saibam, né? Bom, e aí uma vez que a gente já sabe o que é oxidação, o que é redução, né? Quem é que está oxidando e quem está reduzindo numa reação, né? A gente consegue identificar quem são os agentes oxidantes e redutor, né? Gente, é muito importante saber isso daqui, tá? Eu vou dar uma dica para vocês agora. Prova do PISME. Eles cobram quem é agente oxidante e redutor. E por que eles gostam de cobrar isso? Eu vou falar para vocês o porquê. Porque isso confunde a cabeça de vocês, tá? Porque seria o mais comum da gente virar e falar assim: ah, agente oxidante é quem oxida, agente redutor é quem reduz. Não, não é isso, tá?
Então, ó, por exemplo aqui, né, no nosso exemplo, a gente consegue perceber que o cloro é o nosso agente oxidante. E o que está acontecendo com o cloro? Ele não está reduzindo, a gente viu lá nos slides anteriores, o cloro sofre uma redução. E por que ele é o agente oxidante? Porque, gente, o agente oxidante é aquele que é responsável por causar oxidações. Então, o cloro, ele está reduzindo e ele causa a oxidação do sódio. Do mesmo modo, o sódio, ele está oxidando e ele é o nosso agente redutor. Por quê? O agente redutor, ele é responsável por causar reduções. Então, o sódio, ele está oxidando e causa redução do cloro. Então, é meio que ao inverso, né? Quem oxida é o agente redutor, quem reduz é o agente oxidante. Tá vendo como é que isso causa uma confusão? Se você não souber muito bem claro na sua cabeça o que é um agente oxidante e o que é um agente redutor, porque na verdade é como se fosse o inverso, né? E por isso que as provas do PIS amam isso, tá? Então tá aqui, ó, agente oxidante é o elemento ou substância que provoca as oxidações e ele próprio se reduz. E o agente redutor é o elemento ou substância que provoca as reduções. Então, ele próprio se oxida, tá bom? Então, guardem isso daí, isso é muito importante, isso cai na prova, gente, não deixem passar. Bom, então uma vez que a gente já entendeu sobre oxidação, redução, agente redutor e oxidante, vamos falar um pouquinho sobre o número de oxidação, que também é carinhosamente chamado de NOx, para que a gente possa, a partir disso, conseguir fazer o balanceamento dessas reações de oxirredução, tá? Por quê? Porque a gente precisa entender sobre NOx, né, para a gente conseguir lá depois fazer o balanceamento, beleza? Então, ó, o que é o número de oxidação? Ela é a carga elétrica que um átomo tem em uma molécula ou íon. Tá? E ele é uma medida da capacidade de um átomo para perder ou ganhar elétrons em uma reação química, tá? Então, por exemplo, no caso de compostos iônicos, como aquele que eu mostrei para vocês lá da ligação do cloreto, né, o cloreto de sódio, o sódio com cloro, é um pouco mais fácil a gente observar o NOx, tá? Por quê? No caso dos compostos iônicos, o NOx ele é a própria carga do íon. Carga elétrica do íon. Então, por exemplo, o sódio, ele cedeu o elétron, ficou positivo, então a carga elétrica dele é mais 1. Esse é o NOx dele. O cloro recebeu este elétron, ficou negativo, a carga dele menos 1, né? 1 elétron. Então, é um pouco mais fácil a gente visualizar. A gente consegue perceber que, para o caso do cloreto de sódio mais, né? O íon é mais 1 e o cloreto é menos 1. Beleza? Agora, quando a gente tem um composto que ele é covalente, né, é um pouquinho mais, é um pouquinho diferente. Não diria nem que é mais difícil, mas é um pouquinho diferente da gente visualizar essa carga, né? Bom, então no caso dos compostos covalentes, o NOx, ele seria a carga elétrica teórica, né, que o átomo iria adquirir se houvesse uma quebra dessa ligação covalente. E os elétrons, eles ficariam com os átomos, com o átomo mais eletronegativo, tá? Então, trazendo um exemplo clássico aqui para a gente poder entender, no ácido clorídrico, né, que é o HCl ali, existe uma ligação covalente entre o hidrogênio e o cloro, certo? Se ocorresse essa quebra dessa ligação entre os dois, o cloro, né, que neste caso aqui é o elemento mais eletronegativo, ele teria a tendência, né, de atrair o par de elétrons para o seu lado. E essa questão da eletronegatividade é importante que vocês façam lá uma revisão, né, na parte de tabela periódica, que é quando a gente discute sobre isso, né? Para saber qual é o elemento mais eletronegativo no caso desses dois aqui, né? No HCl é o cloro o mais eletronegativo. Então, ele puxaria, atrairia o par de elétrons para o seu lado, né? Então, o que aconteceria aqui? No caso do HCl, o hidrogênio, ele perderia esse par de elétrons e aí ele ficaria positivo, né? Então, o NOx dele seria mais 1 e o cloro, que por sua vez atrairia esse par de elétrons, ficaria aí com o NOx menos 1, tá? Então, no caso das ligações covalentes, vocês precisam verificar essa questão da eletronegatividade, né? Do elemento mais eletronegativo que iria atrair esse par de elétrons para o seu lado.
Então, eu trouxe aqui algumas, eu diria até regrinhas, né, que são importantes, que vale a pena vocês guardarem. A primeira delas é, no elemento ou substância simples, o NOx vai ser sempre zero. Então, vejam bem, se você tem uma molécula de hidrogênio, o hidrogênio é uma substância simples, o NOx dele vai ser zero, tá? E, por exemplo, se você tiver o ferro lá na sua reação, o ferro sólido metálico, né? Ele é um elemento, então o NOx dele também vai ser zero, tá? Outra regrinha importante, o NOx do hidrogênio é sempre mais um, como a gente viu nos exemplos anteriores. Só existe uma pequena exceção, que é nos hidretos metálicos, né? Como, por exemplo, ali, hidreto de sódio. Nesse caso, o NOx do hidrogênio vai ser menos um, somente nesse caso, tá? Para o oxigênio também, ele sempre vai ser menos 2, com a exceção dos peróxidos, como, por exemplo, o peróxido de hidrogênio. Para esse caso, o NOx do hidrogênio, do oxigênio vai ser menos 1, tá? E também o NOx dos elementos das colunas A, que se vocês forem olhar lá na tabela periódica, né, ele pode ser deduzido do próprio número da coluna. Então, se a gente for olhar, por exemplo, os elementos da coluna 1A, que são os metais alcalinos, no caso do sódio, né? Então, ele vai ter lá como NOx mais 1, que é o número da coluna. O mesmo acontece para os metais alcalinos terrosos, que vai ser mais 2, tá? Então, isso fica um pouco mais fácil de observar quando vocês lembram, né, sobre a camada de valência, né? Que é quantos elétrons esse átomo tem na última camada eletrônica, né? E aí fica talvez um pouco mais fácil de vocês guardarem. E assim sucessivamente para as outras colunas, ok? Bom, e aí nós chegamos num exemplo, vamos dizer assim, prático do balanceamento das equações de oxirredução, que costuma ser o pânico da galera aí, né? Muita gente fica desesperado com o balanceamento de reações, mas não há nada de muito difícil nisso não. Nesse caso das reações de oxirredução, é importante que vocês obedeçam algumas etapas, e aí eu fui trazendo aqui para vocês, tá? Para que vocês consigam fazer depois sozinhos, no exercício e tudo mais. Então, eu gosto de fazer sempre pelo número de NOx, né, que é o número de oxidação, que a gente acabou de discutir sobre eles. Eu acho mais fácil, eu acho que fica mais comum, né, da gente conseguir visualizar isso quando a gente entende bem também a questão do número de NOx, tá? Existe uma outra forma, mas eu vou trazer essa aqui para vocês. Então, vamos lá. Eu trouxe essa reação do fósforo com ácido nítrico, tá? E aí, a primeira etapa que a gente tem aqui seria a da gente verificar, né, o NOx dos elementos e suas variações. Então, isso que foi feito aqui. Então, a gente tem aqui a reação bonitinha acontecendo. E aí, a gente vai agora fazer o NOx, né, de todos esses elementos que estão aqui nessa reação. Então, o fósforo, que é o primeiro, olha só, o fósforo, ele é um elemento, né, como a gente verificou lá pelas regrinhas, o NOx dele vai ser 0. Aí depois a gente vem aqui para o ácido nítrico. A gente sempre deixa para poder fazer o NOx desse elemento aqui, que é no caso o nitrogênio, por último. Por quê? O hidrogênio e o oxigênio, a gente já sabe qual é o NOx dele quando fora daquelas exceções que seria nos hidretos metálicos e nos peróxidos. Como aqui não é o caso, o NOx do hidrogênio vai ser sempre mais 1 e o NOx do oxigênio vai ser menos 2. Como aqui a gente tem 3 oxigênios, então a gente vai ter menos 6. O hidrogênio só tem 1 mais 1. Quando a gente faz essa continha aqui, né, menos 6 mais 1, nós vamos ter o resultado de menos 5, né? Como na molécula o resultado precisa ser 0, né? Então, menos 5 para dar 0, o NOx do nitrogênio só pode ser mais 5, certo? E o mesmo a gente fez aqui para os outros, né? O ácido fosfórico. Então, a gente fez aqui, ó, menos 2 é o NOx do oxigênio, como nós temos 4, né? Multiplica por 4 dá menos 8. 3 hidrogênios vai dar mais 3, menos 8 mais 3 vai dar menos 5, né? Para poder zerar, o NOx do fósforo é mais 5. E aqui no NO, o NOx do oxigênio é menos 2, então o NOx do nitrogênio só pode ser mais 2. Feito isso, a gente vai verificar, então, essa variação, né? Primeiramente, verificar também, né, gente, quem está oxidando e quem está reduzindo nessa reação. Então, a gente consegue observar aqui que o fósforo está passando do NOx 0 para o NOx mais 5. Então, ele está ficando mais positivo, logo ele está perdendo elétrons. Então, ele está oxidando.
E a variação dele vai ser 5 menos 0, né? Porque é o NOx do fósforo aqui e 0 aqui, né? Tá passando de 0 para 5. Então, 5 menos 0, 5. E depois nós temos o nitrogênio, né? Que é o outro que está tendo uma variação de NOx aqui de mais 5 para mais 2. Nesse caso, ele está ficando menos positivo, ele está ganhando elétrons, ele está sofrendo uma redução, né? E a variação vai ser de 5 menos 2 igual a 3. Beleza, primeira etapa realizada. Vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é a gente calcular a variação total do NOx, que é o que a gente chama de delta. Então, o que seria essa variação total? É a gente pegar o número do NOx, né, o valor do NOx, e multiplicar pela quantidade do elemento na molécula. Então, aqui no caso, a gente tem um fósforo apenas, né? A variação dele deu 5, então vai ser 5 vezes 1 igual a 5. A mesma coisa a gente vai fazer para o nitrogênio. Nós temos a variação dele que foi de 3, nós só temos um nitrogênio aqui. Então, vai ser 3 vezes 1, que vai dar 3, certo? Aí, aqui a terceira etapa, deixa eu subir aqui só para ficar mais fácil para vocês verem, o delta do oxidante será o coeficiente do redutor. Aí, aqui é o que a gente chama de regrinha cruzada, né? Então, o valor que você encontrou aqui, né, para o que está oxidando, que é o fósforo, foi 5. Então, este valor você vai colocar ele no ácido nítrico aqui, né, que é o que está reduzindo. E o 3, né, que foi encontrado para o nitrogênio, vai ser colocado aqui no fósforo. Basicamente, é só inverter, tá vendo? Então, inverteu aqui, ficou desse jeito. Então, beleza, a gente já conseguiu balancear esse lado da nossa equação, né? Então, vamos dar sequência. Bom, na quarta etapa, o que acontece? Como a gente já encontrou os coeficientes do lado esquerdo, né, da nossa reação, agora nós vamos balancear o lado direito, tá? E aí fica um pouco mais fácil. Por quê? A gente conta aqui, ó, os 3 P, né, que foram encontrados aqui. Então, se nós temos 3 fósforos, nós temos que ter 3 fósforos do lado de cá também. Vocês concordam? Então, a gente vai e coloca 3 aqui, ó, para poder ter 3 fósforos. E o nitrogênio, a gente conta 5 nitrogênios, né? Se tem 5 do lado de cá, precisa ter 5 do lado de cá também. Então, beleza, ó, 3 fósforos, ó, tá aqui. 5 nitrogênios, 5 nitrogênios. E aí falta, né, a gente balancear a água, né? Que a água ficou ali durante todo o processo e a gente não mexeu nela. Então, vamos balancear agora direitinho. Então, vamos ver agora o número de hidrogênios. Nós temos 5 hidrogênios aqui, né? No caso de não ter balanceado aqui ainda, né? Ó. Ai, desculpa, gente. 5 hidrogênios aqui. E aí, aqui, nós temos 2 hidrogênios, né? Então, no caso, seria 7. Mas do lado de cá, nós temos 9 hidrogênios, né? Então, para que a gente equilibre, para ficar 9 aqui, a gente multiplica aqui por 2, porque vai ter 5 mais 4 vai dar 9. Então, 9 hidrogênios aqui, 9 hidrogênios aqui. 3 fósforos, 3 fósforos, 5 nitrogênios, 5 nitrogênios. E agora vamos ver os oxigênios. Aqui nós temos 15 oxigênios, com mais 2 daqui, 17. Aqui nós temos 12 oxigênios, com mais 5 daqui, 17. Perfeito. Reação química balanceada. Tá vendo, gente? Então, se vocês seguirem essas etapas, fica muito tranquilo da gente conseguir verificar. Fazer esse balanceamento dessas equações não é nada difícil, não é nada trabalhoso, tá? Mas precisa obedecer, né, essas etapas, porque fica um pouco mais fácil de compreender. Então, se vocês gostaram da aula, né, se inscrevam aqui no meu canal, se conseguiram entender. Se inscrevam aqui para continuar recebendo mais aulas, mais conteúdos assim. E também me siga lá no Instagram, no @vai_rolarquímica, porque eu posto bastante coisa interessante lá para vocês. Tá bom? Super beijo e até a próxima!